Graça e paz. Então hoje nós vamos estar apresentando a carta de Tiago e as cartas de Pedro, primeira e segunda carta de Pedro, tá bom? Mas antes de detalhar essas cartas, eu vou dar um complemento das aulas que são ministradas sobre Tiago e Pedro, tá? Eu percebi uma coisa que pode complementar, tá? Tiago 1, 2, 4, agora eu vou falar primeiro de Tiago. Meus irmãos, considerem motivo, daqui a pouco vamos ler de novo, sempre que passarem por qualquer tipo de provação, quer dizer, ele está dizendo de uma forma positiva, que as provações para nós, cristãos, é bênção. Pois, por quê? Sabe que sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Então, se você está sendo provado, eu acho que o cristão tem que ser provado. Através de situações difíceis? Sim, através de situações difíceis. Por quê? É uma oportunidade que Deus está te dando e está me dando para crescimento ministerial. Deus está fazendo você crescer como filho, como sacerdote, tá? E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Deus quer te fazer completo, maduro, forte, uma pessoa abençoada para que possa abençoar muita gente. Mas é necessário tempo, tá? Não somente de Bíblia, é essencial a Bíblia, junto com as provações provações internas, experiências com Deus, tá? E experiências que te exigem crer no Senhor, tá bom? É Tiago que ensina isso. Na carta de 1 Pedro, primeira carta a Pedro 4,18, eu vou salientar uma coisa importante. Entender que Deus te escolheu para ser um povo escolhido, reino de sacerdotes. Nós entendemos na nossa igreja que o ideal é que todos os membros da igreja sejam obreiros, ao menos. Nação santa, propriedade exclusiva de Deus, porque sacerdotes são os representantes de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade, quer dizer, vocês não eram filhos de Deus, mas agora vocês são filhos de Deus, reino de obreiros. Olha o chamado que Deus tem. Deus quer que você represente muita gente aqui na terra. Deus quer te chamar dizendo que você representa muita gente aqui na terra, tá? Que você é responsável por muita gente aqui na terra, mas você precisa ser preparado. Tá? Então Deus vai ter um povo assim, de sacerdotes, de obreiros. Tá? E mais uma coisa que eu queria salientar aí, que ele diz assim, olha, nessa caminhada não é muito fácil mesmo. Tá? E se o justo é difícil ser salvo, salvo do quê? Do inferno, claro, né? Que será o ímpio e pecador. Então, não pense que a vida cristã é fácil. Não é. E também nós temos um destino muito importante que é a vida eterna. E ele está dizendo, não é, eu sei que não é fácil, ele diz, né? Mas vamos estar crendo nos projetos de Deus que nunca são frustrados na tua vida e na minha vida, tá bom? 2 Pedro, uma coisa que eu queria salientar, interessante isso, hein? É uma dúvida que eu tinha, que em Apocalipse diz que as igrejas, uma das características que haveria nas igrejas, negativo, tá? É que haveria o espírito de Balaão, e que a gente teria que rejeitá-la, tá? Porque viria e entraria nas igrejas. E Pedro, ele explica que sobre Balaão, desviaram-se do caminho reto e seguem os passos de Balaão. Nos versículos anteriores mostram que esse espírito de Balaão representa falsos ensinos, ou seja, nos últimos dias haverá muitos falsos ensinos. Que coisa, hein? Balaão representa que muita gente vai falar em nome de Deus e é tudo falso, é tudo engano, tá? E vai estar dentro da igreja,
tá? Então é um alerta de como nós precisamos ser o quê? Obreiros aprovados que manejam bem a palavra da verdade, tá bom? Vamos detalhar um pouquinho mais Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, tá? Bem, hoje nós estamos na aula número 13 do módulo 13. Hoje nós vamos estudar juntos a carta de Tiago. Tiago foi provavelmente o irmão de Jesus, ele que liderou a igreja lá no começo da formação da igreja, era uma igreja só lá em Jerusalém, provavelmente ele era um dos apóstolos líderes da equipe apostólica. E também nós vamos ver as duas cartas de Pedro. Nós vimos quase todas, quase todo o Novo Testamento a gente está quase que terminando. Bem, Tiago, irmão de Jesus, ele foi a primeira carta que foi escrita mais ou menos nos anos 45. E Pedro, quando escreveu as duas cartas, provavelmente ele escreveu uma ou duas cartas, não se sabe com certeza. Ele escreveu já uns 20 anos depois de Tiago, e ele escreveu próximo do período que ele faleceu. Ele foi morto por causa de Cristo, né? Vamos lá. Bem, a carta de Tiago, conforme esse resumo, foi escrito provavelmente aos cristãos de forma geral, judeus, tá? E ela foi a primeira carta do Novo Testamento. É um resuminho aí que eu passo sempre para vocês. E se vocês não receberam esse resumo, o teu mentor pode passar para você, tá bom? De forma geral, a carta de Tiago, eu resumi em 3 grandes temas, só para a gente ter uma visão panorâmica da carta de Tiago. Ele escreveu sobre fé na prática e não na teoria. E também ele explica a diferença entre tentação, ele orienta sobre a diferença entre tentação e provação. E a última, não que sejam somente estes temas, mas existem outros, mas de forma genérica, esses 3 temas são os principais. A última é cuidado com a sua língua, tá? Com a nossa língua. Vamos lá para a fé. Eu coloquei esse versículo, os primeiros versículos, em 2 versões, porque na versão do NVT está melhor, tá? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos. Então já está dando o endereço, né? Que ando dispersas, meus irmãos, tendo de tão grande gozo, quando cairdes em várias tentações, está nessa versão, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Em outra versão, que NVT, que é melhor, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Então, a tentação na versão anterior, acho que a tradução melhor e mais correta é provação. Ou seja, fiquem alegres quando vocês forem provados. Provados é diferente de tentação, tá? Provas, existem provas grandes e pequenas. Por exemplo, assistir o curso de obreiro, talvez para alguns seja uma prova muito grande, né? Mas é prova, não é tentação. Estou sendo tentado em assistir o curso de obreiro. Não, isso não é tentação, não. Isso é prova, tá? É uma provinha. E é a prova maior se você for fiel até o final, né? Isso daí te desenvolve o quê? O ensino, você está ouvindo. Não quer dizer que é a fé no sentido completo, que daqui a pouco eu vou explicar o que é fé no sentido completo, né? Fé não quer dizer acreditar somente, tá? Uma vez que a fé é aprovada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, ou seja, a fé faz com que você, as provas, ou seja, as provas da tua fé,
se você crê que isso faz bem, você vai assistir. E se você crê mesmo, você vai assistir e vai praticar. Isso vai fazer o quê? Muitos estão frágeis na fé. Muitos estão até desistentes, muitos desistem de seguir a Jesus ou desanimam de ir para a igreja. Isso é prova de fé, tá? E essas provas, se você vencer, isso vai fazer com que você cresça em firmeza. Você vai ser firme e vai crescer em outras áreas do teu ministério. É isso que ele está dizendo, tá? Então as provas vêm para quê? Para aumentar a tua fé, para aumentar teu crescimento, tá bom? Bem, e Tiago continua. Olha, fé, quando você orar ou estiver diante de Deus, peça com fé, nada duvidando. Ou seja, não chegue diante de Deus, não siga a Jesus em dúvida. Porque o que duvida é como a onda do mar que é levada pelo vento, lança de uma parte para a outra, não pense tal homem que vai receber alguma coisa. Ele diz, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Quem tem fé não fica em cima do muro. Tá? Em Hebreus, na aula passada, nós estudamos que, de acordo com o escritor de Hebreus, que a gente não sabe quem ele diz que a fé é sinônimo de obediência. Tá? Então, se uma pessoa titubeia em seguir a Jesus, mais ou menos, seguir a Jesus mais ou menos é ficar em cima do muro, tá? Ele diz assim, não pense que vai chegar em algum lugar, tá? Quem tem fé é posicionado, não fica em cima do muro. É isso que Tiago é bem objetivo, ele é bem claro nas posições dele, né? É uma linguagem dele, ele é bem direto. E continuando em Tiago, ele diz agora um pouquinho sobre tentação. Ele diz, ninguém sendo tentado diga, Deus está me tentando. Não, por exemplo, se aparecer uma tentação para você pecar, né? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Por exemplo, ao invés de assistir o curso de obreiro, você vai assistir algum filme ou alguma cena indecente em troca dele. A prova seria assistir o curso de obreiro. A tentação seria deixar de assistir o curso de obreiro para assistir alguma coisa que é pecaminosa e impura, tá? Então, a tentação é isso. E não diga, Tiago diz, Deus está me tentando. Não, Deus não está te tentando, não. Cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. Concupiscência são vontades fortes, ruins. Concupiscência são desejos desenfreados, ruins. Então, tentação vem para destruir e vem do diabo. Provação não vem do diabo, não. Ela vem de Deus e faz você crescer. A diferença. Tentação é para te afundar. Provação é para te levantar. Então, quando vier uma provação, um teste de Deus para buscá-lo, para você avançar, fique alegre, porque Deus que está colocando. Agora, quando você estiver sendo tentado, não pense que Deus que está colocando. Não, é o diabo e Deus está permitindo, mas não é Deus. Então, essa é a diferença entre tentação e provação que Tiago está explicando aqui, tá bom? Vamos lá. Continuando, né? A ira do homem não opera a justiça de Deus, por isso rejeitando toda imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em nós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Quando vier uma ira, uma raiva, ou seja, não seja explosivo. Né? Não vai explodir porque a sua ira e a sua prática de justiça, você está muito bravo, muito nervoso, e você vai brigar. Isso não opera a justiça de Deus. Se você deixar Deus agir, se você brigar, Deus deixa de praticar a justiça dele. Se você se aquietar e deixar Deus praticar a justiça dele, ele faz. Ou você pratica a tua justiça com a nossa ira, ou Deus pratica a justiça dele. Quando você demonstra ira, ou você briga,
né? Você vai se defender sozinho e Deus vai tirar a mão. Agora, se você crê na palavra de Deus, o que você vai fazer? Vai deixar Deus te limpar aquela impureza e vai deixar Deus julgar. Deus julga retamente, tá bom? Bem, eu estava falando de tentação e provação, tá? Eu falei que aqui fala muito sobre fé. Fé na prática. Ele fala fé na prática. E uma das práticas que ele está mostrando é que aquele que tem fé em Jesus não faz acepção de pessoas. Aí eu coloquei duas pessoas aqui vindo para a igreja. Um endinheirado e o outro uma situação de penúria ou com dificuldade. E esse contexto, o Tiago está dizendo, ó, quando vier alguém na casa de Deus, qual que é a nossa reação? A gente vai tratar melhor um ou outro? A gente trata as pessoas pela parte social, por nosso interesse? Ou nós recebemos todas as pessoas de forma imparcial? Acho que a acepção de pessoas a gente podia se chamar de seja imparcial, não caia no seu próprio interesse, né? Então, no fim, um grupo ou uma igreja, ele pode causar muitas panelinhas, né? E aqui ele diz assim, se fizer acepção de pessoas, é pecado, tá bom? E estamos transgredindo a lei do Senhor, é um pecado, tá bom? Isso não agrada a Deus, é normal, não deveria ser, mas Tiago está explicando, olha, quem tem fé em Jesus, quem é da fé, uma das práticas que o cristão tem que ter, qual que é? Acepção de pessoas? Não, né? Temos que tratar todos, independente da idade, independente da classe social, independente da cor, independente de se tem ou não dinheiro, depende do carro ou não, né? Eu já vi pessoas que tratam bem uma pessoa que tem um carro X e aquele que tem um carro mais simples, a pessoa é destratada às vezes, tá? Então é um cuidado que a gente precisa, até porque é pecado, isso não agrada ao Senhor, significa que a pessoa não está na fé direito, está pecando contra a fé. E aqui ele diz, né? Meus irmãos, que aproveite se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Ou seja, dizer que acredita nas coisas de Deus, mas tiver um sentimento de acepção de pessoas, ele diz, se acredita, mas não pratica. Isso é fé sem obras, é morta. É considerada de fé, é acreditar, mas praticar. Tá? Fé morta, o que é? Acreditar, mas sem praticar. Não, eu creio que nós não podemos ter acepção de pessoas, sim, mas no coração tem, na prática tem, no olhar tem, no cumprimento as pessoas têm, entendeu? Então esse sentimento, Tiago queria tirar esse sentimento da igreja naquela época, tá? Tinha já naquela época, não é só hoje não, tá bom? Obras, quer dizer, está dentro da fé, é consequência da fé. Não quer dizer que obra é mais importante. Não, se a pessoa tem fé, as obras são consequência da fé. Eu acredito que a palavra de Deus diz isso, eu creio nela. E qual que é a obra? Por exemplo, eu creio muito no batismo, nas águas, mas não é para mim. Então a pessoa acredita, mas não pratica, é fé morta. Mas se a pessoa diz, eu creio, quero batizar, vou batizar, eu batizo. Fé com obras, tá? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo, mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Alguns dizem, tu crês que é um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem, estremecem. Só acreditar, até demônio acredita. Eles sabem que a Bíblia está certa, os demônios sabem, mas eles não praticam. Tá? Então,
a fé ou a crença de um demônio pode ser igual à nossa. Até a crença dele é maior, porque eles acreditam muito mais do que nós às vezes. Só que eles não praticam a palavra de Deus, tá? É isso que Tiago está dizendo. Fé não é uma coisa só verbal, eu acredito. Acreditar, ele diz, demônios acreditam, mais do que nós, né? Isso daí eu que estou colocando, tá? Porque eles enxergam muito mais do que nós. Língua. Agora vamos falar sobre a língua, que ele dá muita ênfase sobre língua. É uma carta bem prática. Todos tropeçamos com muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, a pessoa é perfeita. E poderoso para também refrear todo o corpo. Ele compara a língua com o leme de um navio. Vende também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Um pequeno leme dirige um navio. Assim é a nossa língua. A nossa língua pode levar para lugares bons ou ruins, depende daquilo que a gente faz com a nossa língua. Por isso que uma das coisas mais delicadas não, uma das primeiras coisas que acontece quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, ela é batizada no Espírito Santo e a pessoa tem que entregar sua língua para o Espírito Santo. Por quê? Tem um símbolo, lógico, porque a língua, se você deixar a língua dependente do Espírito Santo, o Espírito Santo é como o pequeno leme sendo dirigido pelo Espírito Santo para te guiar, tá bom? Tanto que as línguas são importantes, não a língua em si, mas o significado que está por trás dela. Por isso a língua, o falar em línguas é importante, sim. É como você dissesse, o Espírito Santo, eu estou entregando a minha língua para o Espírito Santo, tá? Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se grandes coisas, veja com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Ou seja, tem certas coisas que, dependendo daquilo que a gente fala, o inferno chega junto, né? A gente não está escrito nesse capítulo a palavra fofoca, né? Fofoca às vezes é uma verdade distorcida, né? Ou maledicência, falar mal de alguém, ou difamar alguém, né? E quando a gente solta a língua, até em Provérbios diz, aquela pessoa que fala pouco é vista como sábia, porque a língua, aquele que fala demais, erra demais, né? E outra, quando a gente solta a língua, que está dizendo, dependendo daquilo que a gente diz, se for uma coisa maligna, o inferno chega junto, tá? Os demônios chegam juntos, né? E ela se torna, ela é inflamável, se torna inflamável e consegue destruir muita gente, pode destruir muitas pessoas, tá? É assim que ele está dizendo a importância da língua, tá? Da mesma boca procede bênção e maldição, aquilo que a gente disse agora, né? Meus irmãos, não convém que isso se faça assim, tá? Não podia acontecer isso, mas é a realidade, né? E se existe, e a Bíblia sempre fala muito de aquilo que está no sentimento do homem. Então a língua fala aquilo que está no interior, tá? Então fala muito de sentimento. E aqui está falando do sentimento chamado inveja. Então a língua está muito ligada à palavra chamada inveja, né? Esse sentimento faccioso. O que é sentimento faccioso? Gerar divisão, gerar raiva, gerar grupos de disputa. E ele diz, e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais, contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Isso que é terreno, nós podemos até dizer, na empresa funciona assim, no mundo funciona assim, no comércio funciona assim, mas na igreja não funciona assim. Essa sabedoria terrena que muitos praticam e
querem trazer para a igreja? Não, nós que tínhamos que levar a igreja para fora, não o mundo vir para a igreja com esse tipo de sabedoria, esperteza, né? Isso é esperteza maligna, tá? Onde há inveja, espírito faccioso, há toda perturbação e toda obra perversa. Perturbação, quer dizer, os demônios fazem a festa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade, é imparcial, é uma palavra bíblica, imparcial e sem falsidade. Tá? Então, sabedoria humana fala muito da alma, sentimento. Que sentimento? Geralmente, sentimento ruim. Tá? Tem o sentimento de inveja e de competição. Tá? Versus o Espírito Santo, que é a sabedoria de Deus. Ou a gente age de acordo com a cabeça do inferno, ou a gente funciona de acordo com a cabeça do Espírito Santo. Né? Tiago é bem direto, né? Mas é muito prático. Ele faz de maneira bem clara. Voltando, falando um pouquinho mais de tentação, ele volta aqui, eu voltei também no versículo 1 depois, porque ele está no capítulo 4, ele está dizendo assim, da onde que vem? Por que vem as tentações? Deus prova, mas não tenta ninguém. A gente já aprendeu isso. Deus prova, mas não tenta. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Olha que dúvida, né? Que Tiago está comentando. Você sabe de onde vêm as guerras? De onde vêm os ataques malignos? Vem a saber dos vossos deleites que os vossos membros guerreiam. Tiago 1,14 diz, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, se a gente dá brecha, o que é brecha? Buraco. É como se tivesse um buraco no muro e os animais entram por esse buraco. São brechas, buracos. Quais são os buracos? Ele está dizendo, a nossa concupiscência são iniquidades ou vício. Iniquidade de mentir, ou iniquidade, ou é uma vaidade exagerada, ou são sentimentos de inveja, o sentimento faccioso ou de disputa, né? Ou são vícios, tá? Isso que se chama concupiscência. É por isso que entram. Por isso que existe muita guerra, às vezes, numa família, ou porque existe uma guerra, muito ataque maligno num casal. Às vezes tem isso daí na família, na educação, numa igreja. Ele está falando numa igreja. Né? É porque a concupiscência, as brechas podem ser grandes. Vamos para... esse Tiago 5 aí é bem rico e é difícil resumir, tá? Então, o que eu fiz? Eu vou ler um pouquinho. Ele está falando do versículo 1 a 6, eu resumi. Está falando para os ricos, tá? Para eles terem bastante cuidado, rico de dinheiro, tá? Não sei quem tem muito dinheiro aí. Para tomar cuidado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a vossa ferrugem dará testemunha contra vós. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifam nas vossas terras, que por vós foi diminuindo. Ele está falando de tratamento, se você for empresário, como você está tratando o seu funcionário. Né? Está dizendo, cuidado. Né? Deus vai julgar tudo isso. Ele está começando a falar da volta de Cristo. Tiago fala da volta de Cristo também. Pedro também fala. Você vê, todos falam. E ele diz, olha, não acho que está tudo bem, só curtir a vida. Veja muito bem como você está trabalhando, como você está usando o teu dinheiro. Em pró das pessoas, em pró do reino de Deus, em pró de maneira justa e não egoística. Tá? Ele também dá uma geral, Tiago dá uma orientação geral aos que reclamam demais. Ele fala, sede, pois irmãos, pacientes para vir até a vinda do Senhor. Jesus está voltando. Ele escreveu daqui a 2000 anos atrás. Imagina hoje. Ele falou assim, olha, sejam pacientes, Jesus está voltando, não fique reclamando um com o outro, para de resmungar.
toma como exemplo a Jó. Ele está dizendo, sejam pacientes como Jó. É isso que ele está dizendo. Naquela época também devia ter muita queixa, tá? Não é só hoje. Versículo 2, ele diz assim, são orientações finais, tá? Não jure pelo céu nem pela terra, que a nossa posição seja assim, sim ou não, não. Nunca for. Em resumo, não fique em cima do muro. Não faça as coisas mais ou menos para Deus também. Ser sim, sim, não, não. Fugir disso é do diabo, tá? Para que você não caia em condenação, para que você não se afunde espiritualmente, tá? Não fique em cima do muro. E por fim, são várias orientações, dizendo assim, alguém está aflito? Ore. Se estiver contente, cante louvores. Se alguém estiver doente, vá lá com os pastores, presbíteros, ele vai ungir você com óleo, você vai ser curado. E a oração da fé vai te curar. E quem tiver problemas emocionais, diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Uma coisa é pedir perdão para Deus, tá? Ele te perdoa, mas para ser curado tem que ser horizontal. Às vezes é importante, por isso que isso está ligado muito à terapia. Terapia significa tecnicamente, confessa os seus pecados sem mentir e não omite nada. Claro que você não vai falar com alguém que você sabe que tem o pecado da língua, né? Porque ele pode inflamar e o diabo pode usar a boca de alguém. Então procura alguém que você confie e que você possa abrir teu coração e possa confessar, porque vai fazer bem para você. Isso cura, tá? Isso se chama terapia bíblica, tá bom? Elias era igual a nós. E outra, aquele que conseguir trazer um desviado, e se alguém converter, sabe que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. É bênção a gente trazer os desviados de volta à casa do Senhor. Tá bom? Estou dizendo que é fácil, não. Mas Tiago recomenda. Pronto. Vamos para a primeira carta de Pedro. Tá. Bem, eu resumi a primeira carta de Pedro assim. Ela dá ensinos cotidianos dos filhos de Deus parecidos com o que foi ensinado pelo apóstolo Paulo. Às vezes as pessoas achavam, será que eles pensam diferente? Será que eles tinham doutrinas diferentes? Não. Pedro tinha os mesmos ensinos que o apóstolo Paulo. Então, não diferencia, quer dizer, complementam. E também ele dá uma ênfase também que as provações são bênçãos aos cristãos, conforme Tiago comentou também há 20 anos atrás. 20 anos depois, Pedro cita a mesma coisa, que as provações não são coisas ruins, né, aos cristãos. Né? As tentações são boas quando a gente não cai. De nós sermos tentados, é só um adendo, tá? Não quer dizer que você está pecando. Você só peca se você cair em tentação, tá? Agora, se você for tentado e você vence a tentação, ela se torna uma prova. E você vence, você vai crescer na fé. Vamos lá. Esse versículo aqui de 1 Pedro 1 e 2, diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto, quer dizer, já está dando o destino dessa carta. Esse versículo é muito citado e às vezes gera muita polêmica no meio cristão, no meio evangélico e no meio cristão no geral, devido até à interpretação desse texto. Esse texto diz o seguinte, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Uma coisinha, graça e paz é a mesma
o cumprimento, não era exatamente o cumprimento de Paulo. Paulo falava graça e paz. Ele estava querendo dizer, aquilo que Deus me deu, eu vou dividir com vocês através dessa carta. Através da carta, ele dividia aquilo que tinha recebido de Deus. É possível repartir espiritualmente. Então é possível que quando você faz uma oração, quando você faz qualquer coisa, aquilo que você recebeu, você consegue dividir para outras pessoas, tá bom? Na célula, quando você faz, você ora, você está dividindo alguma vitória que você recebeu, você pode dividir com alguém. Graça e paz mais ou menos significa isso. Aquilo que eu recebi, estou dividindo para vocês. E quem estiver ouvindo, recebe parte. Se você crer, você vai receber. Tá? Eleito segundo a presciência de Deus. Presciência de Deus. Né? Lembra que Deus dá a entender que Deus conhece todas as coisas? Sim. Né? Sim, Deus conhece todas as coisas. Será que Deus sabia quem iria ser eleito ou não seria eleito? Será que eles já eram escolhidos antes ou depois? Como que funciona a cabeça de Deus? Eu vi um comentário de um estudioso e eu achei bacana. O significado da presciência de Deus não deve ser um motivo de discórdia entre cristãos, mas de admiração. Por quê? Porque não dá para entender. Como que a gente vai ter a cabeça de Deus? Se a nossa cabecinha já tem dificuldade de entender alguns versículos, até a gente precisa de ter um Aurélio do lado, imagina conhecer a cabeça de Deus. Então alguns se colocaram no lugar de Deus, para saber, acho que Deus pensa assim, assim, assado. E já definem uma tese em cima desse versículo. Esse analista, ele foi feliz. A gente tem que admirar esse versículo dizendo, poxa, Deus é grande. Como que ele raciocina? Eu não sei. Não dá para saber. Por isso que Deus é Deus. Né? Tentar explicar a presciência de Deus é tentar explicar a sua própria onisciência. É querer se colocar no lugar de Deus e explicar toda a cabeça de Deus, como que Deus raciocina. Não. A gente tenta entender o que Deus pensa assim. Alguma coisinha, mas muito rasa. Muito raso. Mas entender a sua soberania é se colocar no lugar dele. Não, esse escritor foi feliz. Todas as interpretações inevitavelmente se quebram diante da sua grandiosidade. Sim, não dá para explicar. Só dá para entender que Deus é grande. E tem algumas coisas que a gente não vai conseguir entender nunca, porque a gente não é Deus. Somos filhos e criaturas que aceitaram a Jesus, que crêem no seu evangelho, que um dia cremos que estaremos com ele. Tá? A cabeça do ser humano é limitada. Então a gente crê, Deus é grande. Né? É o que dá para entender, que Deus é grande. Né? E a soberania de Deus, ele decide, ele pensa o que ele bem entende. Se a gente a gente pensa também, muito mais Deus, ele tem o poder da decisão. E não somos nós que vamos definir por ele. Se ele quiser voltar amanhã para a Terra, ele que sabe. Eu acho que não volta amanhã. Né? Você conhece a cabeça de... Não, eu estou chutando. Mas se também voltar, eu queria que voltasse no dia, na hora do culto. Né? Aí a gente vai estar aqui. Né? Vamos lá. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que seja um pouco contristados com várias tentações. Ele está falando da vida provada. Tentações no sentido de provações. Para que a prova da vossa fé, a prova da vossa fé é mais importante do que o ouro, né? Que perece é provado pelo fogo, que se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não vendo visto a mais, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. A gente não está fazendo curso de obreiro, mas a gente está imaginando como que um dia Jesus voltará. Espero que logo, mas eu acho que a gente não sabe.
mas a gente está obedecendo coisas a um Deus que a gente não enxerga, né? É prova da nossa fé, né? Eu vou até o fim, por quê? É prova da nossa fé. De estar assistindo é prova da nossa fé. Alcançando o fim da vossa fé, ou seja, a salvação das vossas almas do inferno. A gente crê que se a gente fizer tudo isso que a palavra diz, que não é impossível, claro que não, senão ela não seria escrita. Ela foi escrita por homens como nós, foi praticada por Jesus Cristo, então ele entende a nossa dificuldade, né? E saber que as provas existem sempre, né? As dificuldades existem. Para quê? Para que você fique forte, porque você cresça no ministério. Você tem que vencer provinha por prova. Se a tua prova é assistir o curso de obreiro hoje, aguenta, né? Mas a aula de hoje está chata, né? Aguenta, às vezes comer machixe é isso. É ruim, mas parece que dizem que faz bem, né? Às vezes a comida não é tão agradável assim, mas faz bem, tá bom? Vamos lá. E ele também, em 1 Pedro 2,4,6, Pedro, Jesus falou isso para Pedro em uma vez. Ele falou assim: Pedro, te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus falou isso para Pedro, sobre tua vida, Pedro. Pedro, que significa pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Alguns dizem que essa pedra é Pedro, mas depois de alguns anos, no final da vida dele, ele escreveu sobre essa pedra. Pedro escreveu exatamente sobre essa pedra. Ele falou assim, 1 Pedro 2,4-6. Muita gente fica em dúvida sobre essa pedra. O que é essa pedra? É Pedro? Parece que é Pedro. Aí ele explica, ele diz: chegando-vos para ele quem? Jesus, que pedra viva, reprovado na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também como pedra, e vocês como pedrinhas menores, pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício agradável a Deus. Por isso também a Escritura diz: eis que põe o Senhor a pedra principal de esquina. Pedro também era uma pedra, mas a pedra principal é Cristo. Ele estava explicando, aquela pedra lá é a pedra principal de esquina. Isso é uma construção de pedras, e essa pedra chamada angular é aquela pedra de cima, que se você tirar, toda a construção cai. Sem Cristo, a igreja não existe. Sem Cristo, não tem sentido a minha ou a tua vida na igreja, tá? A pedra principal é Cristo. Não é meu ministério, nem o teu ministério. O principal, o protagonista, se fosse um filme, o protagonista é Jesus. E os outros? Figurantes. Somos nós, né? Então, Jesus, que é a pedra principal. É como fosse o filme dos 10 mandamentos. Moisés, figura principal. E a multidão? Nós. Tá? Jesus é a pedra principal. Então, lembrando de Mateus, eu até repetir sobre Pedro, né? Até coloquei em grego embaixo, né? Mas eu já expliquei. Jesus é a pedra principal. E os outros são os discípulos, é você, somos nós, tá bom? Mas Jesus é o protagonista da igreja. Ele é a pessoa principal da igreja. Não sou eu que sou pastor, não. A igreja não depende de uma pessoa. Eu não sou a pedra angular, com certeza. Ninguém é pedra angular, só uma pessoa é a pedra angular, que é Jesus Cristo. É isso que Pedro quis dizer. Gente, eu não sou a pedra angular, hein? Jesus é a pedra angular. E ele está falando também aos pastores, presbíteros mais maduros. Ele diz: olha, os presbíteros que estão entre vós, irmãos, eu, que sou também presbítero com eles e testemunho das aflições de Cristo, participante da glória que há de se revelar, apacentai, cuida
da igreja, do rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente. Não porque se sente obrigado, mas seja voluntário. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem por como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Ou seja, quando Deus te levantar, não seja dominador, tá? Não seja dominador, mas apacente voluntariamente o rebanho de Jesus, tá bom? E não queremos ser protagonistas de uma igreja. Quem é protagonista da igreja sempre vai ser Jesus. É esse chamado que os presbíteros têm, que os pastores, diáconos, obreiros têm. Se você tiver um grupo, tiver uma igreja, quem é o protagonista? Quem tem que ser glorificado? É Jesus. Tá? Vamos lá. E acho que é por fim, é a primeira carta. Tem duas. Semelhantemente, vós, mais jovens, tem os mais maduros e tem os mais jovens. Sejam sujeitos, fiquem debaixo da autoridade de pessoas mais maduras e sejam todos, em geral, a igreja, todos, sem exceção, tem que ser o quê? Submissos uns aos outros. Ninguém se sinta superior. Jesus também falou isso. Né? É uma submissão mútua, sabia? É para ninguém se sentir mais do que o outro. Um precisa do outro. Não está dizendo chefiar uns aos outros. Não, está dizendo sujeitar, se sinta abaixo, sirva um ao outro, seja submisso um ao outro, independente da situação financeira, etc. Revestido de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Que dá graça aos humildes? Os humildes vão receber aquilo que vem do céu. Deus vai abençoar os humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilhação, humilhar-vos quer dizer, se coloque no teu lugar correto. Protagonista, Jesus. E os irmãos são bênção para você. E nós não somos melhor um do que o outro. A gente está aí para o quê? Ajudar mutuamente o outro. E não existe aquela... não usar a língua para gerar o quê? Disputa. Isso vem do inferno, tá? Isso, quando a gente solta isso aí, tem uma opressão sobre minha vida, que as pessoas que têm discernimento dos espíritos vão entender. Está com opressão maligna. Por quê? Falou alguma coisa que não deve. Tá? Então, a submissão e a humildade é uma proteção contra o diabo. Tá? Vamos para a segunda carta de Pedro. Segunda carta. Se mantenham firmes na palavra de Deus, é um resumo que eu fiz também. Mantenham-se firmes, é uma ênfase que se dá nessa carta, uma visão panorâmica que eu estou dando, tá? E cuidado com os falsos profetas. É esse cuidado que Pedro diz. Ele fala muito da segunda vinda, tá? Pedro também diz, graça e paz sejam multiplicados. Só para vocês entenderem que ele tinha a mesma linguagem que Paulo. Tá? Eles andavam juntos, quer dizer, juntos. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Mas o pouco que eles conviveram, aprenderam direitinho. Eles eram apóstolos, né? 2 Pedro 1, 4 a 9, eu vou lendo e a gente vai explicando. Ele diz assim, eu vou adiantar um pouquinho, tá? Eu vou ler tudo, é curtinho. Pelas quais ele tem nos dado grandíssimas preciosas promessas, para que por elas fiqueis participando da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. Deus nos tirou do mundo e estamos na igreja, no reino de Deus. E vós também pondo nisso mesmo toda a diligência, ele diz assim, acrescenta a sua vida cristã, a tua fé. O quê? Ele diz, acrescenta a virtude que é o poder. Então, cresça nos dons sobrenaturais, cresça no sobrenatural, cresça no poder de Deus. Há muitos, se bem que muitos gostam só disso, tá? Ele diz, acrescenta a tua fé a virtude, se você vive no poder de Deus, que é uma benção, gente, receber profecia, viver o sobrenatural,
ver os milagres é bênção. Mas ele diz assim, acrescenta ao poder também o conhecimento, a ciência, que é a palavra de Deus, tá bom? E com isso também, com a paciência, você... desculpa, primeiro poder, acrescenta ao poder conhecimento da palavra, e em terceiro, acrescenta ao conhecimento a temperança, a paciência, quer dizer, relacionamento na igreja. Relacionamento na igreja. Saiba lidar, saiba ser tratado, né? Então acrescenta o tratamento de Deus. Mas não sou impaciente. Vai ter que aprender a ser paciente. Ele está dizendo aqui, e a piedade, o amor fraternal, que está dizendo amor da igreja, amor entre irmãos, né? Então eu vou resumir em 3 coisas. Manifestação, amém, do poder de Deus, milagres, acrescenta conhecimento à tua fé, acrescenta à tua vida cristã também o tratamento de Deus sobre tua vida, especialmente, e no fim, saber se relacionar entre irmãos. Em Romanos diz que a santificação é o relacionamento, a tolerância em relação aos irmãos, à igreja, tá bom? Isso significa, é um dos significados de santificação, saber lidar com a igreja, com os defeitos dos outros, e com o teu também, porque os outros têm que aguentar o teu defeito, e vice-versa. Isso é amor de crente, é amor de irmão, né? Os irmãos só param de brigar quando estão longe, né? Mas são irmãos. E a gente tem que aprender que somos irmãos em Cristo. O sangue de Jesus nos une. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, se tiver isso, se tiver poder de Deus, Bíblia e relacionamento bom, amor entre irmãos, diz assim, vocês não vão ser ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor. Ou seja, vocês vão se tornar frutíferos ministros de Deus ou ministros homens e mulheres. Quer ser frutífero? Ele está dizendo assim, acrescenta a manifestação de Deus, a palavra, você precisa mais de Bíblia. Você também precisa ser mais tratado na paciência. E você tem que aprender a amar a igreja. Tá? Se você for assim, se você acrescentar isso, Pedro diz, vocês vão frutificar. Vocês vão crescer ministerialmente. E vocês vão gerar muitos frutos. Muitas vidas virão através de você. É o que está dizendo. É uma recomendação de quem? De quem andou do lado de Jesus. De quem evangelizou e salvou muita gente. Multidões. Tá? E diz assim, está falando sobre agora a palavra. Eu falei que ela fala muito sobre a palavra, né? Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazeis estar atentos, como uma luz que alumia em lugar seguro, até que o dia amanheça, a estrela da alva apareça em vossos corações. A Bíblia é como estrela, como luz. A Bíblia não a letra, mas a palavra de Deus, dos profetas, elas, com o Espírito Santo, elas brilham. E brilham tanto que você vai brilhar, porque vai estar dentro do teu coração. Sabendo primeiramente nisso, que nenhuma profecia da Escritura, a Bíblia, não é para ser interpretada de forma particular. Eu interpreto de um jeito, outro interpreta daquele jeito. Não é assim não. O Espírito Santo não é confuso. Tá? Ele não tem várias personalidades. Não, ele é o Espírito Santo. Então, a Bíblia tem várias interpretações. Não, tem a interpretação inspirada pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia, além de ter muito estudo, precisa ter a interferência. O ar, inspiração vem de ar, né? Precisa ter o ar do Espírito Santo. Senão ela não brilha. Ela não vai ter brilho, ela vai ser seca. Então, o que ele está dizendo aqui? Precisamos da revelação do Espírito Santo. Não só estudar. Então, a gente estuda grego, hebraico, estuda um montão de coisa, mas isso não é suficiente. Tá? É como fosse arroz cru. Vamos dizer, arroz é gostoso? É gostoso. Cru é bom? Não, cru não é bom, não. Mas é arroz. Né? O que ela precisa?
até que ter água com fogo ardente, que é o Espírito Santo, tá? Tem que ter o mover do Espírito Santo por trás da palavra. É o que a gente precisa. Isso faz você brilhar, tá bom? Qualquer um que tiver o Espírito Santo somando a Bíblia, ela faz você brilhar e faz. É por isso que ele diz que é como uma luz que ilumina no lugar escuro. Ele também está falando dos falsos profetas. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Também falsos professores ou doutores, que introduzirão encobertamente heresias, ou seja, ensinos falsos de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, ou seja, são pessoas que farão do evangelho negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita. Ou seja, tem pessoas que vão usar o evangelho para fazer negócio. Então é isso que ele está dizendo. Tá? Desse modo sobreveio um verdadeiro provérbio que diz, ele está fazendo uma comparação de falso profeta com esse versículo último aí. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. É isso daí. O cão que voltou ao seu próprio vômito. Tá? Ou seja, ele está comparando o falso profeta com aquele que volta para trás. Né? Então, ele diz, não volta para trás. Ele está falando também sobre a próxima vinda. Amados, não ignorem uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Às vezes Deus demora um pouquinho, porque Deus não quer que ninguém se perca. Então Jesus não volta ainda, porque Ele quer ganhar mais pessoas, tá? Então Ele é longânimo, tem um ânimo longo. Então, por isso que ele está segurando ainda. Por isso que ele não voltou. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. De repente, ele voltará. Ele está falando da segunda volta. No qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Então, está chegando a hora, não deixa para a última hora. Por isso que é uma coisa que é uma autocrítica, porque a gente vive no Brasil, tá? É uma iniquidade que é bom a gente tirar. Tá? Eu acho que é uma iniquidade. A gente não seja uma pessoa que deixa tudo para a última hora. Né? Então, isso pode replicar na vida espiritual. Isso pode replicar na vida com Deus. Por temor a Deus, mas eu sou assim. Então, melhor mudar. Isso é possível mudar, tá bom? É uma dica. Bom, acho que esse é o último, tá? Tem uma frase aqui que eu não devia ter colocado, que é arrebatamento, tá? Porque está falando sobre os últimos dias. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, a vinda do Senhor. Essa frase é citada em Joel, é citada também em Apocalipse. Ela provavelmente se refere ao período de tribulação. Provavelmente vai durar 7 anos. Já está acontecendo? Não, ainda não. Ainda não. O pior período da Terra vai ser esse período de 7 anos de Apocalipse. Está chegando? É bem possível. Já estamos no meio, nem pensar. O que está acontecendo hoje é refresco. Tá? É muito pequeno, perto daquilo que está para vir. Nós estaremos aí a gente vai ver Apocalipse, tá? Em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Nós cremos que um dia estaremos no novo céu e nova terra. Está citado em Apocalipse. Pedro que está citando aqui. Falando disto, como em todas as suas cartas,
entre as quais há pontos difíceis de entender. Ele mesmo diz que os indoutos e inconstantes torcem, existem distorções na própria Escritura, e igualmente as outras Escrituras para a sua própria perdição. As distorções fazem muita gente se perder. Olha a importância de ter a interpretação correta do Novo Testamento, da palavra de Deus, né? Porque muitos vão distorcer e vai ser para a perdição. Ele está prevendo o futuro, hein? Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, saiba antecipadamente. Guardai-vos pelo engano dos homens abomináveis. Guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados. Não é aquele arrebatamento do povo de Deus, não. Aqui está falando do arrebatamento de se afundar junto com essa turma que vai ensinar a palavra distorcida. Tá? E vocês caiam da vossa firmeza. Já vi muita gente que estava firme na fé e por ouvirem muita coisa errada caíram, né? Eram firmes, hein? Caíram. Foram arrebatados, né? É isso que o Pedro está dizendo. Isso vai acontecer. E hoje acontece também nos dias atuais muito mais do que daquela época, eu acho, não sei. Mas que é uma palavra muito atual. Então tome cuidado, dizendo, com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é só letra, ela precisa da inspiração do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que inspirar quer dizer, entrou dentro, deu o sentimento para os profetas, esse mesmo Espírito que fez com que eles lessem ou interpretassem, esse mesmo Espírito nós precisamos dele para interpretar a Bíblia de maneira correta. É o mesmo, ele não morreu, é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que estava com Moisés. É o mesmo Espírito que estava com Davi. É o mesmo Espírito que estava com Paulo. Mas nós precisamos dele. Sem ele, vamos interpretar a Bíblia de maneira racional e nós não vamos crer um montão de coisa na Bíblia. Né? Vamos crer só o que a ciência mostra. Não. A Bíblia é mais científica do que qualquer outro livro. Mas tem uma coisa a mais. Sem o Espírito Santo, nós não vamos conhecer o nosso Deus. Então, a diferença é, precisamos da ciência, mas precisamos do Espírito Santo. Sem ele, sem o Espírito Santo, nem no céu a gente vai chegar de jeito nenhum, tá? E não vamos conseguir interpretar a Bíblia de jeito nenhum sem o Espírito Santo. É o que Pedro falou, tá? E nós cremos nisso. Temos que ser bem precisos no Novo Testamento, estudar muito, hein? Estudar muito para entender a palavra de Deus. Deixa eu ver. Acabei. Deus abençoe a todos aí e amanhã nós temos o Café com Deus. Tchau.